Bom dia, minha gente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Benvenuti a questo evento italiano nel giorno della festa della Repubblica. Hoje, 2 de junho, gostaríamos de dizer a todos que sejam bem-vindos aos nossos irmãos de sangue. Bom dia a todos, República Italiana. Bem-vindos Buongiorno. de novo nessa Casa de Cultura. É um prazer vocês estarem aqui conosco nesta manhã de sábado. Nesse dia festivo, nessa maravilhosa Casa de Cultura. A gente agradece a efetiva parceria e colaboração de toda a equipe da Casa Fiat de Cultura. A Ponte Entre Culturas promove, desde o ano de 2005, o Seminário da Imigração Italiana em Minas Gerais, sempre com o objetivo de divulgar, valorizar e preservar o patrimônio histórico e cultural relacionado com a presença dos imigrantes italianos no nosso estado. Queremos agradecer o enorme interesse de todos os pesquisadores das diversas regiões mineiras em apresentar os seus trabalhos inéditos referentes à presença italiana em Minas Gerais. Todos os trabalhos que foram recebidos serão publicados muito em breve na revista virtual da imigração italiana. E alguns dos trabalhos que foram apresentados compõem a exposição de pôsteres que estão ali na frente, que vocês terão o prazer de desfrutar as informações em primeira mão. Esse seminário traz como proposta principal um amplo debate para a criação de um arquivo virtual da imigração italiana em Minas Gerais e de uma rede que possa integrar os diversos arquivos existentes sobre o tema para facilitar as pesquisas e as consultas e contribuir para a preservação dessa importante parcela do patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais, do Brasil e também da Itália. Que bom! A viabilidade desse seminário se deve aos benefícios da Lei Federal de Incentivo à Cultura e ao patrocínio essencial das empresas Fermag Férritas Magnéticas, OMR Componentes Automotivos, Luiz Tonin, Atacadista e Supermercados, Piccioni Câmbio e Rima Industrial. Contamos com o apoio fundamental da Revista Comunità Italiana, Portal Itália Minas Gerais, Jornal O Tempo, Editora Sempre, e as rádios Inconfidência e Itatiaia, todos eles pelo apoio na divulgação. Casa Fiat de Cultura, UB Minas Digital, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico Artístico de Minas Gerais, IEFA, Circuito Liberdade e Governo do Estado de Minas Gerais. Esse evento é patrocinado pela Ponte Entre Culturas, na pessoa de sua coordenadora e presidente, Dilze Zamana, responsável pela organização desse seminário, Associação de Cultura Ítalo-Brasileira de Minas Gerais, a CIBRA, Conselho Geral dos Italianos do Exterior, CIDIE, Consulado da Itália em Belo Horizonte, Ministério da Cultura, Governo do Brasil. Dando início a às nossas atividades dessa manhã, convidamos aqui a coordenadora da mesa, Lídia Maria Leite Pereira, doutora em Sociologia, fundadora do Núcleo de História Oral da Universidade Federal de Minas Gerais. O primeiro palestrante, Henrique Trindade Abreu, pesquisador do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Um aviso para quem está com os fones, desculpa, faltou a palavra. Tem dois canais aqui dentro dessa sala, que é o A e o E. Caso vocês tenham alguma dificuldade, algum som diferente, interferência, mudem o canal, tá? Do A para o E, façam até descobrir qual é o melhor. Tá? Bom dia a todos os que nos ouvem através da transmissão direta, tanto do YouTube quanto
do canal do Facebook. E vocês podem nos enviar os seus comentários, suas perguntas. Estamos aqui. Nós tivemos ontem um público de aproximadamente 1.200 pessoas nos assistindo. Ok? Bom, por favor, Henrique. Antes, deixa eu dar bom dia a todos. E quero dizer, antes de qualquer coisa, da minha satisfação em participar mais uma edição deste seminário de migração italiana em Minas Gerais, que desde a sua primeira edição vem contribuindo de forma muito significativa para elucidar e aprofundar aspectos da imigração italiana em Minas Gerais, o que assunto este que ficou por muito tempo na sombra. Bom, em seguida, eu, então, digo do meu prazer também em abrir os trabalhos desta manhã com essa mesa redonda e dizer também que é uma continuidade daquela brilhante palestra do professor Stefano, de ontem, nessa temática, que é a temática central desta edição do seminário. Bem, como nós temos um tempo muito reduzido, nossa programação está muito intensa, porém muito rica, eu gostaria de passar a palavra, então, ao Henrique, que é Henrique Trindade Abreu, historiador e pesquisador no Museu de Imigração do Estado de São Paulo. É responsável pelas pesquisas históricas, apresentando o Centro de Preservação, Pesquisa e Referência do Museu de Imigração do Estado de São Paulo. Pesquisas de registros e de imigrantes. Henrique, então, vai nos falar sobre essa experiência do Museu de Imigração de São Paulo. E eu quero também lembrar que, dada essa programação intensa, que todos procurassem respeitar os devidos tempos. Obrigada. Obrigado, professora. Bom dia a todos. Queria rapidamente, então, agradecer a organização do evento pelo convite feito ao museu, especialmente a Gilze Zamana, com quem a gente tratou diretamente. Eu vou aqui falar 15 minutinhos, bem rápido, sobre um pouco do histórico do Museu da Imigração e apresentar alguns dados dos nossos CPPR, que é o nosso Centro de Preservação, Pesquisa e Referência. Tá? Convidar a todos, já adiantando, que visitem o Museu da Imigração no Estado de São Paulo. A gente não tem o café da manhã mineiro, mas o museu fica entre os bairros do Brás e da Moca, dois bairros de uma fixação muito intensa da comunidade italiana, então, com certeza, vocês vão se sentir em casa lá, tá bom? Vamos começar. Bom, um histórico rapidinho sobre o edifício. O Museu da Imigração está na antiga hospedaria de imigrantes do Brás, uma hospedaria que começou a ser construída em 1886 e recebeu imigrantes até 1978. Passaram pelo edifício por volta de 3,5 milhões de pessoas, de 70 nacionalidades diferentes. Dentre os estrangeiros, os italianos se sobressaem, né? E, a partir da década de 30, se sobressaem mais os nordestinos e os mineiros, né? Em 1982, o conjunto arquitetônico é tombado pelo Condefat. Em 86, é criado um Centro Histórico do Imigrante. Em 93, é criado o Museu da Imigração. Em 98, muda-se o nome, é o Memorial do Imigrante, que muita gente conhece até hoje com esse nome. Em 2010, tem início um restauro bem intenso do prédio e o memorial volta a se chamar Museu da Imigração. A reabertura oficial do museu aconteceu no dia 31 de maio de 2014. Tá? Só um dado bem interessante de se tratar. Se não me engano, dos museus da imigração que hoje existem no mundo, o Museu da Imigração do Estado de São Paulo, se eu não me engano, é o único que ainda é uma hospedaria. Então, 70% do edifício ainda acolhe imigrantes, tanto brasileiros quanto migrantes internacionais. Tá?
Bom, sobre o acervo do Museu da Imigração, em 2011, parte do acervo arquivístico histórico do museu ele é transferido para o Arquivo Público do Estado de São Paulo e, sob a guarda atual do Museu da Imigração, estão 12 mil objetos no acervo museológico, tanto objetos da hospedaria quanto doados por famílias de imigrantes. Nosso acervo de história oral hoje conta com cerca de 570 entrevistas. O acervo bibliográfico são 12 mil itens, mais ou menos, e o nosso acervo institucional, que tem o fundo do Memorial do Imigrante e o fundo do Museu da Imigração. E desde 98, o Memorial vem já tentando informatizar os dados relativos à hospedaria de imigrantes do Brás. Então, hoje, o nosso acervo digital ele é acessado por volta de 1.400.000 pessoas todo ano. Tá? Nós temos cerca de 250 mil imagens, e o acervo conta com os registros da hospedaria de imigrantes do Bom Retiro, que é uma hospedaria de imigrantes anterior à do Brás, né, que foi instalada em 1882, e os registros da hospedaria de imigrantes do Brás também, claro, né? E listas de bordo com desembarque em Santos a partir de 1888. Além disso, cartografias, jornais de comunidades imigrantes, iconografias, requerimentos SACOP, que são requerimentos feitos por imigrantes à Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Estado de São Paulo, pedindo devolução de dinheiro gasto com passagem, e as cartas de chamada, imigrantes chamando parentes a residirem no Brasil. Isso tudo está disponibilizado no nosso acervo digital, tá certo? Bom, em 2016 é inaugurado o nosso Centro de Preservação, Pesquisa e Referência, atende interessados em registros familiares, pesquisadores acadêmicos, curiosos sobre a história da imigração, e o público do Arsenal da Esperança, que é da hospedaria que eu mencionei, que ainda funciona hoje atrás do museu, que chama-se Arsenal da Esperança, né? Nós temos uma média de atendimento por mês, tanto por e-mails quanto presencialmente, no centro de pesquisa, de 800 pessoas, né? Bom, a grande parte dessas pessoas tem interesse em pesquisar registros de antepassados. 80% do público do centro de pesquisa vai lá procurando documentos de familiares, documentos de quem passou pela hospedaria, e desse público, 70% corresponde a descendentes de italianos. Tá certo? Depois temos portugueses, espanhóis, alemães, romenos, húngaros, lituanos, croatas, sírios, libaneses e japoneses. Tá? E aqui são algumas das fontes utilizadas no acervo do museu, no centro de pesquisa, tá? O acervo digital do museu, os bancos de dados dos arquivos públicos, tanto mineiro, do Espírito Santo, nacional, como alguns palestrantes vão falar aqui, né? O Family Search, especialmente o RNE, o Registro Nacional de Estrangeiro, um documento muito importante que já está digitalizado da cidade de São Paulo, de algumas cidades do interior e de Santos. O Antenati, que o professor Stefano falou ontem, Archivio di Stato na Itália, com lista de leva, e outros arquivos portugueses, alemães, argentinos, tá, que a gente tem acesso e utiliza no Centro de Preservação, Pesquisa e Referência. Tá? Aqui são algumas das nossas perspectivas. Eu só queria fazer um parênteses, já que nós estamos falando de um seminário sobre imigração italiana em Minas Gerais, né, muitos dos imigrantes que se direcionaram para o oeste paulista acabaram se fixando no Triângulo Mineiro, por exemplo. Então, a gente, e muitos também que passaram pela hospedaria de Horta Barbosa, foram para São Paulo e vice-versa. Então, quando nós pensamos em imigração por estado de São Paulo, algumas das trajetórias desses imigrantes também se relacionam à fixação no estado de Minas Gerais posteriormente, né? Então, muitos dos registros de matrículas da hospedaria de imigrantes do Brás podem servir para a gente entender um pouco mais da fixação da imigração dos italianos no estado de Minas Gerais, né? Então, uma grande importância também para os registros da hospedaria de São Paulo. Tá? E aqui são algumas perspectivas que nós temos, né, que é estabelecer mais parcerias,
fazer um seminário de genealogia, a gente está pensando em fazer o ano que vem, ampliar o evento pesquisando documentos de família, são palestras que nós concedemos no museu, tanto no Museu da Imigração quanto no Museu do Café em Santos, tratando sobre os métodos mais eficientes de se fazer uma pesquisa de documentos de família. Vamos lançar esse ano um e-book tratando do acervo digital, explicando passo a passo como se faz a pesquisa, porque por mais que isso esteja digitalizado e disponível na internet, muitas pessoas têm dificuldade em fazer uma pesquisa eficiente, né? E também uma perspectiva acadêmica, a minha é pessoal, né, que eu estou trabalhando, que é a função do imaginário na construção da identidade do imigrante italiano no Brasil. Eu converso diariamente com dezenas de pessoas que tratam um pouquinho sobre o que elas acreditam e como elas veem a imigração italiana para o Brasil. E dentre esses elementos, eu fui observando algumas características que as pessoas contavam sobre a imigração italiana para mim. Eu fui me perguntando do porquê as pessoas têm uma ideia sobre a imigração italiana. Então, só para dar alguns exemplos bem rápidos, a questão dos nascimentos e dos casamentos nos navios, né? Muita gente me fala, alguém nasceu no navio, algum parente nasceu no navio, casou no navio, né? É uma ideia de fuga das guerras, uma ideia de que as chegadas só aconteciam em Santos. Algumas dessas questões, né, que estão bem recorrentes nas histórias das famílias das pessoas, e que eu me perguntava por que as pessoas tinham essa ideia da imigração, né? A gente fez algumas estatísticas no museu de que os nascimentos nos navios são raríssimos, né? Então, por que de 10 pessoas que vão ao museu, 5 falam que alguém teve um parente que nasceu no navio, né? Eu não sei qual que é o estabelecimento da família, como é vista a família Matarazzo aqui em Minas Gerais, mas em São Paulo, enfim, são famosíssimos. As pessoas iam ver o Matarazzo chegando na casa dele. E todo mundo, de 10 pessoas que vão ao museu, pelo menos 4, estatisticamente falando, fala que o parente veio no mesmo navio do Matarazzo, né? Sendo que o primeiro Matarazzo chegou em 81. Então, eu falo que é o maior navio do mundo para as pessoas, né? Porque todo mundo veio no navio dele. Então, como é que se estabeleceu esse imaginário, né? Qual geração criou esse imaginário? Quem? Com qual motivo? Né? E eu vejo muito como uma estratégia de estabelecimento da comunidade italiana no estado de São Paulo, e é uma das alternativas que a gente tem, né? Como a professora Lígia conhece muito de história oral, né? Como esses resquícios dessas histórias que foram contadas servem para a gente também entender um pouquinho mais sobre a fixação dos italianos aqui no Brasil como um todo, né? Então, esse é o meu contato, depois eu posso passar para vocês, né? E, por fim, com algumas imagens bem interessantes de italianos, né, em Gênova, vendendo frutas em São Paulo, fotos de passaportes, enfim, agradecer a todos e muito obrigado, enfim, tá bom?